Esse é o último bloco do programa Eclésia dessa noite. Estamos conversando sobre os padres do deserto, né? Um grupo específico dentro de um grupo maior chamado Padres da Igreja, especialmente os padres do deserto, no Egito, né? A origem desses grandes homens, desses santos, Santo Antão e sua companhia, vamos dizer assim, vieram, a maioria deles nasceram no Egito. Bom, vale lembrar, né, que no início da igreja, quando a igreja começou a se estabilizar, 5 grandes dioceses foram fundadas, né? É claro, Jerusalém, Roma, também a gente tem que destacar Antioquia, Constantinopla. Constantinopla é Istambul atualmente? Istambul, exato, na Turquia, né? Istambul, sim. Era chamada Istambul, depois Istanpolin, depois, devido ao imperador Constantino, Constantinopolis, isto é, cidade de Constantino. Então, repetindo, Roma, Jerusalém, Constantinopla, Antioquia e Alexandria. Do Egito. Alexandria é a tradição dessa igreja do Egito. O principal grupo que se manteve desde aquela época, que assume a tradição de Alexandria, são os católicos coptas, né? Os católicos coptas foi uma ramificação dentro da Igreja Católica. Lembra que a gente já entrou aqui nesses assuntos em outras oportunidades? Existe o rito ocidental na igreja e os ritos orientais, né? 24 igrejas compõem a Igreja Católica. A ocidental, a romana, é a maior delas, mas existem as orientais. Entre as orientais, temos igrejas dessas 5 tradições que eu estava dizendo. Existe igreja armênia, existe igreja maronita, igreja bizantina, que são várias dentro dessas denominações, dentro dessas 24. E uma delas, que é a mais antiga dentre esse ramo de Alexandria, é o rito copta. Então, o rito copta ele tem 2 ramos, o ramo católico e o ramo ortodoxo, que veio desde a divisão lá do cisma do Oriente. Atualmente, o arcebispo maior da igreja copta se chama Ibrahim Isaac Sidrak. Ibrahim Sidrak, Dom Ibrahim Sidrak, é o bispo copta, né, dentre a ramificação dos coptas, que é católico, porque, como eu disse, tem também a ramificação ortodoxa. Ô, Padre Guido, esse povo copta, atualmente, a gente tem notícias, a gente recebe, infelizmente, notícias tristes, porque estão entre os grupos católicos que mais são perseguidos. No volta e meia a gente ouve falar de atentado contra os coptas, né, de radicais muçulmanos e até outras perseguições, infelizmente contra os coptas, entre outras partes de cristão no mundo. Mas é um povo muito sofrido, mas que mantém suas tradições até hoje, né, Padre Guido? É um povo que manifesta, mesmo diante dos ventos contrários, a sua fé. Inclusive, fazem questão, tantas vezes, até de ter uma pequena tatuagem, né, no braço, para mostrar claramente que eles são cristãos e que, diante da cruz de Cristo, são capazes de oferecer também a sua vida, morrendo como mártires. Faz um pequeno sinal de uma cruz, sim, né, para deixar bem claro que são cristãos. Bonito isso, né, Padre Guido? Sim, um belo testemunho. Gente, diante deste exemplo que você acaba de citar, notamos que a igreja sempre sofreu e sempre irá sofrendo. São as palavras de Jesus, perseguição de todo tipo, mas não esqueçamos que a vitória do bem sobre o mal está garantida. Tantas vezes até a renúncia da mesma vida, olha quantos mártires, somente Deus sabe o número das pessoas que deram a sua vida por causa dele, mas o número dos mártires é uma garantia também para fortalecer diariamente a nossa fé. Isso é muito bonito, né? Só a título de curiosidade, eu estava dizendo que a tradição copta é uma tradição da Igreja de Alexandria, mas não é a única de pé até hoje. Tem também a tradição da Eritreia. Inclusive, a Igreja da Eritreia foi a última igreja entre as chamadas sui iuris, né, que se escreve sui juris. O que significa sui iuris, Padre Guido? De direito particular. Então, essas igrejas de direito próprio, né? Sim, exato. Essas igrejas orientais que eu estava dizendo, que cada uma tem seu direito próprio, seu direito de existir, todas elas se equivalem, todas são católicas, né? Não existe uma maior ou menor, ou de mais importância ou menor importância. Todas se equivalem, apenas mantém a tradição. A última igreja oriental sui iuris que foi criada, vamos dizer assim, foi no papado já do Papa Francisco. Foi ele que criou, então, a igreja eritreia, separando um ramo dentro de Alexandria,
na qual se mantém de pé até hoje. Então, a igreja da Eritreia e a igreja copta mantém a tradição de Alexandria. Como eu estava dizendo, o Dom Ibrahim Sidra, que é o bispo copta católico, entre os ortodoxos, entre os coptas, eles têm um bispo superior chamado Teodoro II. A tradição é tão grande, tão complexa, que eles não chamam apenas de bispo, chamam de papa, né? Papa Teodoro II, é claro. Nós estamos dizendo agora dos ortodoxos, não tem nada a ver com a Igreja Católica. É uma tradição, então, fora, separada da autoridade do Papa. Para eles, o Papa atual é o Papa Teodoro II, entre os coptas ortodoxos. Padre Guido, a gente já falou diversas vezes aqui sobre essa tradição entre os ortodoxos, que continua a sucessão apostólica entre eles, porque se separaram de Roma lá em 1054, são cismáticos, não têm contato com o Papa, mas continua, nem contato nem estão sob a autoridade do Papa, mas continua a sucessão apostólica. Agora, para um católico de qualquer dessas igrejas, nós não podemos receber o sacramento nas igrejas ortodoxas, né, Padre Guido? Exato. Nós sabemos que o sacramento é válido, mas se aconselha a frequentar a nossa igreja católica. Em caso de uma urgência, de uma necessidade primordial, vamos também aí. Certo. Mas isto é para mostrar claramente, né, a nossa fidelidade ao Santo Padre, o Papa, e a toda a estrutura hierárquica conforme as dicas do mesmo Jesus. Gravado, inclusive, no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículo 18 a 20. Interessante. Então, para ir numa missa ou se confessar com um padre ortodoxo, só caso de vida ou morte, né, Padre Guido? Em caso de extrema urgência, podemos. Mas não é aconselhável constantemente ir ou habitualmente ir nestas igrejas. Essa regra não vale para as igrejas católicas orientais, aí não tem problema. Um católico pode sim, inclusive cumpre seu preceito dominical, se for num outro rito, desde que seja católico, né? Entre os maronitas, entre os melquitas, entre os católicos coptas, entre os católicos bizantinos, não tem problema, nós podemos ir à missa. Nesse caso, não é a mesma lógica que a igreja ortodoxa. A gente está falando de igreja católica. Exato. Inclusive, nesta semana, o nosso amigo telespectador, não lembro o nome, me mandou um e-mail querendo saber a respeito do rito maronita. Interessante. Qual é exatamente, se há diálogo com a igreja católica? Veja só que pergunta. O que diferencia, se é a mesma fé, a doutrina é a mesma, etc. Sobretudo, quanto à pessoa do Santo Padre, o Papa. Eu respondi para o nosso amigo exatamente como nós sabemos, em plena comunhão com o Santo Padre, o Papa. Essas igrejas orientais não é que são ligadas ou mantêm diálogo. São, né? São elementos, partes da igreja católica. É a mesma igreja, cada um respeitando a sua tradição. É bonito isso. Padre Guido, para encerrar o nosso programa, queria que o senhor fizesse um comentário sobre os chamados ditados dos padres da igreja. Sim, olha, gente, entre os padres do deserto, não da igreja. Desculpa, eu falei a expressão errada. Padres do deserto. Os ditados dos padres do deserto. Entre os padres do deserto, destacamos São Macário, que era natural do Egito, da África, porque foi autor de 1202 ditados dos padres do deserto. Que significa ditados? Expressões proverbiais, como se fosse uma repetição do livro dos provérbios. Certo. Mensagens, às vezes, bem curtas, mas profundas. Era suficiente a meditação de uma mensagem para ocupar o espaço de um dia inteiro. E temos milhares e milhares destes ditados do deserto, dos padres do deserto, que até hoje se transformam como num livro de verdadeira sabedoria. Certo. É aí que a gente medita e contempla o que significa ser, por exemplo, imagem e semelhança de Deus. É aí que quando chega o final de um dia, nós fazemos um pouco o balancete pessoal. O que nós construímos no decorrer de um dia? Conseguimos subir um degrau a mais na escada da perfeição? Por que acontecem determinadas quedas na nossa vida? Isto é um questionamento e, ao mesmo tempo, uma profunda meditação sobre os mais altos e nobres valores da vida cristã. É uma catequese pura. Temos que agradecer a estes padres do deserto.
São Macário é autor de 1202. Não sabemos se foi ele que escreveu todos isso. Às vezes pode ser que alguém usava o nome de Macário e chegaram para nós como se fosse de autoria de Macário. Mas são todos pensamentos em perfeita sintonia com a doutrina cristã. Quer dizer, é um conteúdo puro, profundo, Sim. que certamente ajudou a santificar muitas Muita pessoas durante os séculos, Sim. né, Padre Guido? Exato. É aí que nós entendemos. Por exemplo, veja só, Santo Antão, fundador iniciador da vida eremítica, ficou encantado com aquela expressão de Jesus. Se queres ser perfeito, vai, dai tudo aos pobres, depois vem e segue-me. E nós notamos, veja só, esta frase convenceu o homem a mudar completamente a sua vida. Os ditados dos padres do deserto alcançam o mesmo objetivo. Inclusive, gente, a distância de 2000 anos, nós notamos um fenômeno dentro da igreja, Érico. Se de um lado há tantos bispos que não sabem como fazer para ter padres e incrementar as vocações para o sacerdócio, para a vida ativa, o ministério sacerdotal, etc., nós notamos que, mesmo sem fazer propaganda ou até tomando muitas iniciativas, as casas religiosas, masculinas e femininas, de vida contemplativas, são casas cheias. Quer dizer, para esse tipo de vocação, Sim. não falta procura. Não falta procura, a tal ponto que é necessário, tantas vezes, construir outros mosteiros para poder responder à demanda. Muito bem. Padre Guido, esse assunto é interessante, outra oportunidade a gente volta nele, porque é um assunto muito recorrente quando a gente pensa em igreja primitiva. Mas agora só resta tempo do senhor encerrar o programa nos dando a bênção, por favor. Uma bênção para todos os nossos amigos, toda a família que sempre nos acompanha, de maneira especial na cidade de Criciúma, né? A família Gambalonga, o seu Adalberto, e também o Duarte, lá da cidade de Passos, que com a mamãe não perde nenhum dos nossos programas. Para todos vocês, prezados amigos, telespectadores, o abraço fraterno e, como sempre, a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado. Amém. Obrigado, Padre Guido. Rapidinho, só para encerrar uma questão aqui, ainda completando o que o senhor estava dizendo antes. Sim. Essa história dessa vida profunda, dessa vida monástica, dessa vida cada vez mais pautada no evangelho puro e santo, é aquilo que a gente conhece na expressão chamada exicasmo? Sim, praticamente é uma palavra que nós usamos muito pouco. Sim, é exatamente uma vida de contemplação que transforma até as coisas mais comuns em oração. Entendi. Fazer tudo. Olha, se estivesse aqui num lugar nosso, Santa Teresinha do Menino Jesus, diria que ela praticava esta teoria, né? Porque ela chegava a dizer até à noite, quando se retirava na sua cela, olha, eu vou dormir, meu Senhor, estou cansada, mas toda vez que o meu coração bater durante esta noite, eu ofereço como um gesto de amor. É exatamente esse casmo. Exicasmo, as coisas pequenas do dia a dia transformar em oração. Bonito. Sim. Padre Guido, infelizmente não temos mais tempo, muito obrigado. Semana que vem a gente continua a nossa conversa. Obrigado, Padre Guido. Bom, você pode comunicar com a gente aqui do programa Eclésia através do e-mail eclesia@rs21.com.br. É a maneira que a gente recebe o teu contato, a tua pergunta. Se você quiser também, de repente, tornar sócio da Rede Século XXI, ligue no telefone que está no seu vídeo. Durante a semana, no dia a dia, as nossas atendentes podem tirar as suas dúvidas de como você faz para ficar sócio e nos ajudar a manter de pé essa obra. Semana que vem a gente se encontra. Um grande abraço. Até lá. Tchau, tchau.